Estamos na sequência de nossa série, onde estamos trabalhando sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Já fizemos as considerações do Antigo e Novo Testamento, nas suas 5 subdivisões também, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos, cartas, todas as subdivisões da Bíblia. E hoje queremos trazer textos, apesar de termos passado já por essas mensagens, mas o enfoque era livro a livro, e hoje textos utilizados para provar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta de Cristo de Deus, e em seguida objeções a eles. Então, assim, eu quero mais uma vez chamar a atenção de você, quem sabe já nos acompanha aí já há algum tempo, ou quem sabe pela primeira vez, não sei, independente de qual denominação você pertença, que ouça com carinho, que assista com carinho a mensagem, porque muitas vezes temos sido mal interpretado por pessoas, quem sabe de boa ou má fé, eu não posso julgar no momento por aquilo que tenho ouvido, tá? E sem ao menos, quem sabe, ouvir as considerações. Então, a nossa dificuldade, nosso problema não é com o Espírito Santo em si, nunca foi. E eu acredito que isso, para aqueles que nos acompanharam, têm percebido isso. Trabalhamos na 97 um ano inteiro falando sobre recebereis poder, uma série falando só sobre isso, sobre essa importância do assunto. E esse ano estamos trabalhando, não somente nesse ano, iniciamos ano passado, estamos dando sequência, né, nessa série de mensagens, o Espírito Santo à luz do contexto bíblico, contexto histórico. Então, tudo o que foi escrito sobre o assunto, e até mesmo sempre com uma pergunta, né? Até ela é repetitiva, assim como quando trabalhamos na série Recebereis Poder, usamos muito como texto-chave Atos capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós colocamos como uma pergunta, um questionamento, o Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Então, há alguma divergência, há alguma dificuldade em ser uma ou outra maneira de falar? Então, hoje vamos falar, trazer textos que é utilizado para provar-se, né, onde os teólogos, as pessoas que defendem a ideia de 3 pessoas coeternas e coiguais utilizam, e algumas objeções sobre isso. Claro, você não é obrigado a pensar, né, da maneira que nós pensamos. Estamos fazendo aquilo que acreditamos ser coerente com a palavra e com o mesmo contexto histórico, porque houve uma mudança na maneira de se ver, né, o Espírito Santo. Isso é inegável, tá? Então, quero convidar você, antes de nós abrirmos a palavra, a orar, buscando a iluminação, a orientação, para que possamos entender a mensagem. Eterno Deus, bondoso Pai, agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, e a cada dia temos o privilégio de não somente estudar, mas também de colocar em prática os conhecimentos chegados até nós. Oramos de um modo especial para cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem através da Rádio 97 ou estará também assistindo através do YouTube. Que a graça do Senhor alcance ricamente a cada família, a cada familiar. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe fortemente na vida, para que as nossas decisões, nossas escolhas sejam a agradar o Senhor, não simplesmente o homem ou qualquer situação em que nós estivermos a cada dia. Que a graça do Senhor nos alcance, rogamos as tuas bênçãos e as agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero começar com João, capítulo 14, uma da subdivisão da Bíblia, dos evangelhos, dos 4 evangelhos, João capítulo 14, verso 16. Esse é um dos principais utilizados.
onde está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então esse é muito usado porque está falando de outro, né? Vou enviar outro. Então se vai virar outro, não vai ser a mesma pessoa. Então assim, eu poderia utilizar vários exemplos bíblicos onde se fala a pessoa outro e referindo-se à mesma pessoa. O próprio João aqui, ele usa em alguns momentos, né? Quando referindo-se a ele mesmo, ele fala o outro, referindo-se ao discípulo a quem Jesus amava, para não falar dele mesmo, né? Então falava o outro discípulo a quem Jesus amava, então já liga ou linka ele a esse outro. Eu poderia trazer um exemplo também do Antigo Testamento, do primeiro rei de Israel, o rei Saul, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele diz que Saul ele passa a ser um outro homem. Davi também, Davi ele recebe a unção ali, Samuel, ele torna-se um outro homem. Mas o exemplo mais interessante aqui é no próprio Cristo, né? Porque ele fala assim, que ele rogaria ao Pai e ele daria outro Consolador. Eu preciso entender o contexto do qual está a dinâmica, a conversa, o diálogo, né? O texto e o contexto. E eu poderia dirigir para você que vai estar ouvindo, vai estar assistindo a mensagem, né? Quem voltaria para os discípulos? E se você seguir um pouco a mais, ali 2 versos à frente, capítulo 14, verso 18, Jesus fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tá? Eu quero que você entenda que, apesar de ter uma ideia distorcida, né, muitas pessoas, até mesmo bem intencionadas, né, de que o Deus que guiou Israel no passado, o Deus do Antigo Testamento, não é o mesmo do Novo Testamento, que o Antigo Testamento dava uma ideia de um Deus duro, carrasco, mas Jesus é um Jesus bonzinho, né, que perdoa os pecados. A ideia é até um pouco distorcida sobre isso. Não esquecendo de que quem guiou Israel em todo o contexto, o meio de comunicação que Deus eterno ele mantinha com o povo no passado era o próprio Cristo e os anjos, né? Ele fala que eu não subirei com este povo para que não o consuma, mas cuidado porque o meu anjo, falando de Cristo como anjo, né? Há alguns pontos que menciona sobre isso, vai estar conduzindo o povo. Então aqui no capítulo 14, verso 18, diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, e também o próprio Cristo, ele fala, eis que eu estou convosco, todo o poder me é dado. Depois de terminar seu ministério aqui, concluir, ser recebido em glória, ser aceito o seu sacrifício, ele fala, todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele fala, ide para todo mundo, pregar o evangelho, e eu que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas como Cristo vai estar conosco? Se o próprio Cristo também está a ministrar no santuário celestial. Em Hebreus fala muito claro sobre isso. E até mesmo muitas pessoas não têm uma ideia equivocada, pensando que a obra de Cristo concluiu na cruz e acabou. Cristo está a ministrar no santuário celestial, onde até o apóstolo fala que nós podemos nos chegar a Ele em tempo oportuno para sermos ajudados. Então ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. De que maneira? A gente vai ver em espírito, Cristo está a atuar em nossa vida. Jesus respondeu ainda, no capítulo 14, ainda verso 23, e disse, se alguém me ama, então se eu amo Cristo, se você professa que ama Cristo, independente de qual igreja você pertence, ele diz, você vai guardar a minha palavra, você vai obedecer a minha palavra. Meu Pai o amará. Então, tanto Deus quanto Cristo o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, grave isso, meu irmão, meu amigo. Quem vai fazer morada em mim e em você? É Deus e Cristo. Ele fala, viremos e faremos nele morada. Então, quem faz morada em mim e em você, por isso que a carta aos Coríntios fala, né? Que nós somos morada de Deus em espírito. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e Cristo quer morar em mim e você em espírito. Então ele fala, viremos e faremos nele morada. Então, nesses 2 versos aqui que eu li, Jesus mostra para mim e para você, né, que ele e o Pai, que Deus e Cristo faria morada em mim e em você. Não está tratando aqui de uma terceira pessoa coeterna e coigual. E é isso que eu quero que você entenda em nome de Cristo. Não estou aqui a questionar a obra do Espírito Santo. Nunca, de maneira nenhuma. Estou a questionar a obra de um terceiro ser coeterno e coigual com o Pai e com o Filho.
Porque quem vem morar em mim e em você não é um terceiro ser coeterno e coigual, é Deus e Cristo que diz: viremos e faremos nele morada. Isso é bem claro para mim na palavra de Deus. Apocalipse 2, versículo 7, que é um ponto também muito importante, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é o Espírito que está dizendo. Então eles falam, é uma pessoa, é uma terceira pessoa. Não estou nem dizendo que não seja uma pessoa, mas estou questionando uma terceira pessoa. Porque sim, o ato de dizer, de falar, né, se não for uma parábola, uma figura de linguagem, é, é ato de uma pessoa, né? Então aqui fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E aí eu dirijo uma pergunta para você. Quem, segundo a própria revelação do Apocalipse, está a passear em todas as igrejas, que está em cada período, que está em cada momento? É muito bem clara a mensagem. Cristo é a pessoa. A revelação é de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, através do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ainda diz aqui que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Capítulo 1, versículo 20, ele diz ainda: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz quem? Aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, ou das 7 igrejas. Então, quem é esse? É Cristo Jesus. Então, o Espírito que está dizendo: quem tem ouvidos ouça, que o Espírito das igrejas é o próprio Cristo, que não está mais aqui em pessoa física, literal, assim como esteve com os discípulos, andou, comeu, bebeu, dormiu, chorou, sorriu, mas está em espírito a atuar cada dia. E aí tem alguns pontos que é muito utilizado, como no caso de comissionar, de enviar. Atos 13, versículo 2, está dizendo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito, ou disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eu não precisaria nem usar outros subterfúgios ou outra situação. O próprio texto ele explica a quem eles estavam servindo. Eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, consagrando. E disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem os chamou para a obra? O Senhor. Saulo, quando estava a perseguir a igreja, mesmo em sua sinceridade, era um homem sincero, mas estava equivocado em sua crença ou em suas crenças. Ele vê a Cristo e diz: Senhor, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, ele estava servindo ao Senhor, e ao próprio Senhor agora que pede para que apartasse a ele, a Barnabé, para a obra que havia sido designado a pregar. Um outro ponto também que é utilizado muito está em Romanos 8, 26, de interceder, que diz assim o texto: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí eu pergunto para você: quem é o nosso único intercessor? O nosso único mediador diante do Pai? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto é bem claro, mas está uma passagem que fala sobre isso também aqui. É dito que quando nós oramos a Deus, até a questão de orar tem se mudado, né, muitas vezes. Jesus ele orientou: até agora nada pedisse em meu nome. Até vou trazer um tema só sobre isso também. Mas deve ser feito agora em meu nome. E normalmente nós oramos a Deus porque fomos promovidos ao ofício, vamos dizer, de sacerdotes do lar, da minha família, da minha casa, de ter acesso a Deus agora, de não precisar, assim como no Antigo Testamento, né, que eles levavam o sacrifício, tinha que molar um cordeiro ou um pombinho, dependendo da situação financeira, levar ali diariamente, uma vez no ano também, no dia da expiação, o sacerdote oferecia para que fosse aceito. Hoje não, você e eu, onde você estiver, independente se você vai estar dentro da igreja ou não, na sua casa, você pode, Deus te dá essa autoridade de
ir a Deus em nome de Jesus. Você pode ir com sinceridade. Onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali estou presente, Cristo menciona. Então você pode fazer isso. Ir, é claro, com humildade, com sinceridade, chegando a Ele, porque Ele está intercedendo no santuário celestial. Jesus é o nosso sacerdote, sumo sacerdote. Então eu posso ir em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Então a pergunta que eu falei foi: quem é o nosso único advogado e intercessor? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Percebe o texto? Ele fala ainda também, João, aqui na sua carta, 1 João 2, 1-2, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Para você e para mim, João está falando. Filhinhos, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Paracletos, advogado, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo, João está escrevendo. E ele, ainda aqui, fechando com chave de ouro, 1 Timóteo 2,5, diz assim: porque há um só Deus. O apóstolo Paulo que escreveu, o mesmo que escreveu aos Romanos, e um só mediador entre Deus e os homens. Grave isso, anote isso, 1 Timóteo 2,5. E ele diz quem é: Jesus Cristo, o homem. Então, quem está a interceder, quem está, vamos dizer assim, eu oro a Deus, a minha oração é imperfeita, por mais que eu possa elaborar frases bonitas, bem faladas, bem colocadas ali, acentuadas, mas ela é ofensiva aos ouvidos de Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão surdos, mas os meus pecados causam separação entre mim e Deus. Então é quando eu vou a Deus, eu tenho esse privilégio de fazer, você tem esse privilégio de ir, mas é ofensivo nossas palavras a Deus. Então a quem que Deus vai olhar? Para a intercessão de Cristo, daquilo que Cristo fez. Então ela chega perfeita a Ele pela mediação, pela transformação, pela maneira como Cristo apresenta a Deus. Pai, eu morri por esse, eu morri pelo Adelcio, eu morri pela Maria, pelo José, pelo João, independente disso. Lembra daquela oração lá do fariseu publicano? O fariseu: Senhor, eu te dou graça porque eu não sou como os demais, somos roubadores, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo em tudo que tenho e não sou como esse publicano. O publicano, ele nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia a mão e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então é nessa maneira, é nesse espírito que você e eu podemos chegar a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, preciso da mediação de Cristo, da intercessão de Jesus. João escreveu, temos um advogado para com o Pai, ele é a propiciação, você pode levar a ele seus pecados, as suas dores, as suas angústias. Tem outro texto também aqui que diz que ele testifica, João 15, 26, quando vier o Consolador, que eu, e olhe bem o que está escrito, eu da parte do Pai vos hei de enviar. Então quem vai enviar é o próprio Cristo. Da parte de quem? Da parte de Deus. Aquele Espírito que procede do Pai testificará de mim. Aí mas eu testifico, então só pode ser uma pessoa. Então vou levar você para Salmos 19. Não vou nem ler, só vou citar. Lá está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia declara a sabedoria a outro dia, uma noite a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes até os confins da terra. Os céus e a terra testificam. Paulo até escreve na carta aos Romanos, falando que tais homens ficam inexcusáveis, indesculpáveis, porque tudo que pode se conhecer de Deus, a sua divindade, o seu eterno poder, claramente se vê pelas obras criadas, mas eles negam, não querem ouvir, não querem ver. Então está muito bem claro. Então testificar, falar, são figuras de linguagem, e o próprio Cristo mostra isso em alguns pontos aqui, que ele estava falando no sentido figurado, eles: mas Senhor, nos explica. E ele então, ele passa a explicar, porque o próprio ato de conceder o Espírito, se você for em Atos 2,33, vai perceber que não é o Espírito que concede ele próprio. Aqui diz que Cristo, naqueles 10 dias que a igreja estava em oração, em comunhão, ele também passa a interceder ali no céu, juntamente com os discípulos, e após esse período, ele derrama o Espírito Santo sobre eles.
Diz bem claro, Atos 2:33, você pode ler lá, derramou isto que vedes e ouves, que depende da situação do momento, vai aparecer de uma forma ou de outra. Até vou trazer um tema também só sobre esse assunto, os símbolos do Espírito, ora como pombo, como azeite, como fogo, como água, como poder, como glória, como pessoa, certo? Mas nunca, e aí é a minha objeção, nunca como um terceiro ser coeterno e coigual, distinto e que deva ser adorado, assim como Deus e Cristo. Porque a adoração, somente duas pessoas, a Deus e a Cristo. E foi justamente esse o ponto da guerra no céu, onde Lúcifer, um anjo, apesar de perfeito, que foi criado perfeito, quis ser adorado, cobiçou honras e homenagem que somente a Cristo poderia fazer parte como sendo Filho de Deus e podendo ser adorado tanto quanto Deus. Guia, Atos 8:29, diz que o Espírito fala a Filipe, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta este carro. E aí eu pergunto para você, quem é o Espírito que se aproximou de Filipe? O próprio texto, se você ler todo o contexto, fala que o anjo do Senhor falou a Filipe. Então quem falou a Filipe foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então, se você ler só essa parte, ele guia, orienta. Disse o Espírito a Filipe, chega-te. É bem fato, falou, mas qual é o Espírito? É um terceiro ser coeterno? O texto depois ele continua. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, no mesmo contexto, no mesmo assunto, no mesmo tema. Percebe, meu querido irmão e amigo, a importância de lermos o texto e o contexto? É muito importante isso. Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E sim, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Desejo isso para você também, para sua família. Ele ordena. Então, ordena tem que ser uma pessoa. E eu não estou questionando que seja uma pessoa. E volto a falar e peço, em nome de Cristo, ouça com carinho. Questiono, sim, um terceiro ser coeterno e coigual. Mas de uma pessoa sem nenhum problema. Ora, está falando, aplica-se ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Em alguns momentos que eu mencionei, quem sabe, do próprio ministério dos anjos. Ora como glória, como poder, mas nunca como um terceiro ser distinto, coeterno, que deva ser adorado, separado de Deus e de Cristo. Então diz que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E aí eu volto a pergunta para você, quem que ordenou e os estava conduzindo para a pregação? Quem é? O personagem. Seguindo esse texto, é o Espírito. Aí as pessoas, aqueles, sei lá, eu não estou julgando, me entenda. Né? Porque Paulo, pela sabedoria que foi dada, escreveu pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem as escrituras para a própria perdição. Tem dois tipos, então. Indoutos, aquele que não tem um conhecimento suficiente, e inconstante, aquele que de má fé mesmo quer fazer. E pode acontecer? Pode. Não deve, mas pode. Apocalipse está escrito que aquele que acrescentar qualquer parte que não está na palavra de Deus será acrescentado as pragas. Quem tirar, será tirado a parte na árvore da vida e da vida eterna. E aquele que cumprir, esse sim terá a vida eterna. Agora, quem estava conduzindo? Então você pode ir no próprio Atos 16, verso 10, um pouquinho só à frente. Olha que maravilha, como a Bíblia ela traz a chave para compreender. Diz assim que logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, o que eu tenho falado para você, meu querido, é que, independente se vai estar usando as palavras Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, está se referindo à obra do próprio Deus em nossa vida, na obra de Cristo e não de um terceiro ser coeterno e coigual. São palavras que não vão interferir, porque olha só, pense comigo, em Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores. Tá? Quando naquela entrevista com a mulher samaritana, ela perguntando assim, onde é que deve ser adorado? Né? E alguns se questionam, né? Eu tenho ouvido aí, até de pregadores. Né? Os judeus dizem que é lá naquele monte, os samaritanos que é nesse. E o Senhor, o que me diz? Ele diz, mulher, chegou a hora, e que nem naquele nem nesse, não é
por adorar nesse ponto ou naquele outro, mas Deus procura aqueles que adorem. Deus é espírito, ele fala, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É desse que o Pai procura. O próprio Cristo menciona: se tiver 2 ou mais em meu nome, ali estou no meio. No primeiro século, então, estaríamos em dificuldade tremenda, porque os discípulos tiveram dificuldade de congregar nas sinagogas, no templo, até que ele foi destruído, né, posteriormente, nos anos 70. Mas eles tinham dificuldades, por muitas ousadias e cheios do Espírito Santo, que eles iam ali e pregavam, mas não eram bem-vindos. Os discípulos não eram bem-vindos no templo, na sinagoga. Os judeus que detinham naquele contexto a parte, vamos dizer assim, formal do contexto religioso, os perseguiam. Então eram muitas vezes em igrejas lares, tá? Onde na casa, a igreja que estava em sua casa, um espaço, uma área, ali, reunia aqueles que pensavam tinham a mesma fé e congregavam junto, participavam, estava de casa em casa, de porta em porta. Então era muito mais do que simplesmente estar em um templo específico ali. Avançando aqui, diz que ele conduz. Quando vier aquele Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Conduz, vai anunciar. Então, se vai anunciar, é porque tem que ser uma outra pessoa, né? Nomeia, né? Aqui também em Atos 20, 28, diz que olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. E quem foi que derramou sangue? Foi um terceiro ser eterno ou foi Cristo Jesus? Então, para um pouquinho e pense. Tá? Então, o texto está dizendo bem claro de que foi resgatado com o próprio sangue. O sangue de quem? O sangue de Cristo. Então, foi Cristo que derramou o sangue para resgatar a você e a mim. Atos 5, versos 3 a 4, né? Pode-se mentir para ele, naquele texto de Ananias e Safira, onde eles prometem doar uma propriedade para a obra, sente, quem sabe, tocado a princípio a fazer isso, porque alguns faziam, Barnabé e outros mais, e depois eles se arrependem de dar todo o montante. E o texto diz bem claro aqui que eles retiveram a parte daquilo que vendeu, e Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala: por que mentistes? Vocês não mentistes a homens, mas a Deus, né? Porque encheu o teu coração de maldade. Então esse texto aqui está referindo-se de que ele estava mentindo para Deus, não um Deus como terceiro ali, coeterno, separado, mas para o próprio Deus. Tá? Então, quando fala mentiste ao Espírito, ou mesmo que está mentindo ao próprio Deus, mas não uma terceira pessoa coeterna e coigual. Então é bem verdade o texto, né? Não mentiste a homens, mas a Deus. Tá? Mas não um terceiro coeterno e coigual. Então o próprio texto aqui faz referência a Deus, sim, como o Pai. Pode ser insultá-lo, Hebreus 10, 29. Quanto maior o castigo cuidais vós, seja julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então o texto inicial fala do Filho de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, pode insultar, sim. Eu posso insultar o Espírito de Deus, desagradar o Espírito de Deus. Mas quem vai estar sentindo isso não é uma terceira pessoa coeterna e coigual, é o próprio Filho de Deus. Aqui o texto inicial já fala isso. Quanto maior castigo cuidais ser aquele que pisar o Filho de Deus. Eu quero até abrir um parênteses aqui do que eu tenho ouvido muitos dizer, né, que olha, maravilha, estamos no tempo da graça, ou seja, como se eu pudesse pintar e bordar porque eu vou ser perdoado, porque aqui Paulo ele chama a atenção para algo muito mais sério. Quanto maior castigo cuidais vós, aqueles que profanar, ser julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo o sangue da aliança, e que não for santificado pelo Espírito, ou fizer agravo ao Espírito da graça, daquilo que o Senhor tem feito com a sua misericórdia. Até porque nunca fomos salvos pela lei. Em Atos está escrito bem claro que nós cremos que fomos salvos, que somos salvos pela graça como eles o foram. Então não tem essa de que no passado fui salvo pela lei, que agora salvos pela graça. Sempre fomos salvos pela graça de Deus nas nossas vidas.
pode-se blasfemar contra ele, né? O texto lá, e até alguns colocam algo que não tem. Porque lá diz que você pode blasfemar contra Jesus, blasfemar contra Deus, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Onde está escrito que eu posso blasfemar contra Deus e contra Jesus, mas contra o Espírito não? Não existe isso. O texto não diz, Mateus 12, 31, 32, diz que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Qualquer que fizer alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, aqui está falando Filho do Homem. Cristo ele é considerado como Filho do Homem, Filho de Deus. Como Filho do Homem, talvez por você não entender todos os detalhes dele como Filho do Homem, ainda é aceitável. O próprio Cristo fala, Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Mas é aí que está o perigo, quando você, com conhecimento como os sacerdotes, os líderes, com autoconhecimento, Deus deu toda a prova de que aquilo procede de Deus, que é do Espírito de Deus, que foi atuado, que foi pelo Espírito de Deus que foi feito, e você rejeitar, você está cometendo um grande erro, e eu vou estar cometendo um grande erro. Tá? Então muitas pessoas até têm um medo, né, de pecar ou de blasfemar contra o Espírito Santo, por ser um pecado específico, é o adultério, ou é eu não falar que alguém que está falando em língua não é o dom, né, do Espírito Santo. Então, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há um pecado em específico que possa ser, mas seja qualquer pecado pelo qual você não se arrependa, você não confesse e não abandone. Aqui diz o texto, Mateus 12, 28, olha. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o próprio Cristo mencionando, logo é chegado a vós o reino de Deus. E aí em outro texto também agora, falando do mesmo assunto, muda a maneira, Lucas 11, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então percebe que ele fala pelo Espírito de Deus e aqui pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, pela glória de Deus. Então, uma vida de Cristo, ele se despiu de sua divindade, não usou para benefício próprio, dependia da atuação de Deus em espírito na sua vida, do Espírito de Deus em sua vida. Eu quero trazer um texto que está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 265, diz assim, é por meio do seu Espírito que Deus opera no coração humano. E quando o homem voluntariamente, olha bem a palavra, voluntário, pecado voluntário, voluntariamente rejeita o Espírito e declara ser o de Satanás, ou seja, não é o Espírito de Deus, é o de Satanás que está fazendo, que está atuando, ele intercepta o conduto por meio do qual Deus se pode comunicar com ele. Então o Espírito é o conduto, é o meio pelo qual Deus se comunica comigo, com você, com a igreja, o meio como Deus atua. Não me cabe a mim explicar com detalhes isso, né? Ora com sinais como quem fala, que intercede, que geme, que faz, que desfaz. Não, mas é o conduto, é o meio pelo qual Deus se pode comunicar com ele. Pela negação da prova que Deus se dignou conceder-lhe, apaga a luz que estiver a brilhar no coração e como resultado é deixado em trevas. Então, o texto mostra bem claro que ao blasfemar é voluntariamente eu rejeitar uma obra que eu tenho certeza que vem de Deus e atribuí-la ao inimigo de Deus. Não um pecado específico, eu fiz e nunca mais vou ter perdão porque eu fiz isso. Não, se você fez na ignorância e você se arrepender, sim. Porque há casos, no próprio caso de Davi, da mulher adulta, né? Vai e não peques mais, cometeu adultério ou outros pecados, tá? E se arrependeu. Então, enquanto há arrependimento, há salvação. Agora, enquanto você caleja, endurece, voluntariamente você rejeita, então como vai ter salvação para você? Se você voluntariamente rejeita, não quer a salvação. Pode entristecer, né? Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, entristecer o Espírito de Deus não está dizendo que eu vou entristecer um outro ser separado de Deus, mas entristecer o próprio Deus, o próprio Cristo, que está... Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Cristo que se entregou. A obra do Espírito como tal tem sido colocada hoje por diversas pessoas no sentido geral, é como que tirasse fora a necessidade de Deus e de Cristo, porque é uma terceira pessoa coeterna que resolve tudo, todas as coisas, independente, e não tem necessidade, né, nem de Deus nem de Cristo. Então é muito sério, eu preciso pensar muito sobre isso. Então é eterno,
Ah, aqui fala, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculados a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir a Deus vivo. E em Atos 2, quando fala da descida do Espírito Santo, há um ponto que me chama a atenção. Lá fala assim: o ser infinito se revelou em poder. E aí, meu querido, não está falando de um terceiro ser infinito, coeterno, mas justamente do eterno, do soberano, Deus, incriado, existente por si mesmo. Lá, se você ler todo o contexto de Atos 2, vai perceber que culmina no verso 33, onde fala que Cristo recebe de Deus a plenitude e ele derrama sobre a igreja. Então, o ser infinito, o eterno, ele se manifesta em poder para a igreja, naquele contexto, para o dom de línguas, mas há tantos outros poderes na vida de Sansão, né? Força, em outros, sabedoria, interpretação, em diversas maneiras, Deus atuando na vida da sua igreja, de diversos modos, como glória, como poder, como fogo, como vento, como água, independente da maneira, mas é sempre a atuação de Deus e de Cristo na minha e na sua vida. Então são muitos os textos, ele é eterno, ele é todo poderoso, e esse ponto aqui, ó, que os teólogos utilizam, não? Ele é todo poderoso, Lucas 1,35, diz assim, ó, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, pois também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O próprio texto responde, meu amigo. Porque diz, ó, que o Espírito Santo vai descer. E aí ele acrescenta, a virtude do Altíssimo. A virtude de quem? Do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O soberano, o incriado, o eterno Deus. Por isso, ele fecha a palavra dizendo, para mim, isso é fantástico. A Bíblia se responde a si mesmo. Filho de Deus. Então, Cristo é chamado filho de quem? Do eterno, soberano, não de um terceiro. Se for assim, então, não olhar nesse contexto literal, eu vou estar colocando como filho do Espírito, de um terceiro, não de Deus. É que diz bem claro, o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo. Então, ele explica quem é o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo vai descer sobre ela. E o anti-santo que deveria nascer será chamado filho de Deus, ou filho do Altíssimo. Então é muito importante entender, e a Bíblia ela apresenta para nós essas verdades muito claras, né, de como é o Espírito. É claro que há uma profundidade tremenda, e o mais importante não é explicar, usar textos da Bíblia. Eu usei todos os textos da Bíblia e nunca vai esgotar sobre isso. É um assunto profundo. O mais importante é saber da obra, do dom, do fruto. Mas o que eu tenho mencionado é que muitas vezes isso aconteceu comigo. Se você tem um posicionamento diferente, e aliás, que concorda com aquilo que eu criei, se eu pegar meu certificado de batismo, a primeira pergunta, eu mantenho ela até hoje, mas a denominação a qual eu pertenci durante muito tempo, ela mudou a maneira de fazer essa pergunta, não é mais a mesma maneira. Cria-se um embaraço, e quando eu me posicionei de forma diferente, defendendo aquilo que era no passado, eu simplesmente fui excluído sem simplesmente ter direito de defesa. E assim, há tantas outras passagens que fala que ele é o Criador, um texto aqui de Gênesis, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e nunca por simplesmente que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, estou provando que o Espírito é um terceiro ser coeterno e coigual. E outras passagens mais, mas eu acredito que seja o suficiente, né, para que nós fecharmos nossas considerações. Eu quero aqui ler o texto de João, diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, o próprio Cristo mencionando. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Mas aí ele pergunta, que disse-lhe Judas, não Iscariotes, né? Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, Deus e Cristo. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, o segredo é isso, em nome de Cristo, ele vos há de dar. Até agora nada pedisse em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos
por parábolas. Olha bem, está falando do Pai, falando do Espírito por parábolas, por comparação. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, quando eu falo do Espírito, estou falando de um modo específico de Deus, do próprio Eterno. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que como vós me amaste, creste que saí do meu Pai, saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhes os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, não dizes parábola alguma. Está aí, meu amigo. Há muitas mais passagens, né? Mas não é a quantidade de passagens que vai esgotar. Talvez não mude muito essa maneira de pensar, mas dizendo bem claro que a atuação de Deus, de Cristo, né, em espírito é que vai fazer a diferença na minha e sua vida. E não é um terceiro ser coeterno, coigual, distinto, separado. Então, o segredo é eu ir a Deus em nome de Jesus. Deus e Cristo quer fazer morada em espírito na minha e na sua vida. Que seja a realidade para você. Que graça de Deus te alcance. Vamos orar. Eterno Deus, obrigado pela mensagem, Senhor. Que a cada dia o Senhor venha atuar poderosamente em nossas vidas, nossa família, familiares, na comunidade da igreja, do mundo, que necessita do Espírito Santo do Senhor, que a cada dia está sendo retirado e o mundo não tem percebido, apesar de falar tanto, pregar tanto, orar tanto pelo Espírito, mas infelizmente tem pedido para a pessoa errada. Precisamos pedir, suplicar o Espírito para o Senhor, para Cristo, porque Cristo mencionou bem claro, João falou, eu não sou digno, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Cristo menciona qual é o pai que se o filho te pedir peixe, vai lhe dar uma cobra, pedir pão, vai lhes dar um escorpião. Assim também Deus, o Eterno, vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Que a igreja, que as pessoas, independente de qual igreja, que venha orar e pedir e clamar pelo Espírito Santo, pelo batismo, pelos frutos do Espírito, mas que venha pedir para o Senhor, para Cristo, para que venha nos conceder a cada dia. Nos conceda, Senhor, o teu Santo Espírito a cada dia, para que em Ti sejamos sempre mais que vencedores. Tua graça nos alcance, rogamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.